O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse é o primeiro versículo do Salmo 23, um salmo muito conhecido. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É verdade que você crê nesse texto? É verdade que você crê que, sendo Jesus o teu pastor, nada te falta? O 19º milagre de Jesus acontece numa cidade próxima de Cafarnaum, próximo ao mar da Galileia. É a multiplicação dos pães e peixes. Esse 19º milagre nos mostra essa verdade. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. No texto de Marcos, capítulo 6, versículo 34 a 44, a gente vê Jesus saindo e vendo grande multidão. Multidão essa que ele tem compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. E ele estava ali. Ele precisava dar uma resposta para essas pessoas. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aquelas pessoas procuravam ele porque ele fazia grandes milagres. Aquelas pessoas procuravam ele porque ele fazia muitos prodígios, tinha muitos sinais. Aquelas pessoas procuravam ele porque ele ensinava. E naquele tempo isso era algo muito especial, como é nos dias de hoje. Nós procuramos Jesus porque nós sabemos que ele faz muitos milagres. Nós procuramos Jesus porque ele faz muitos sinais. Nós procuramos Jesus porque ele nos ama. E esse é o grande sentimento que nos atrai para perto dele. Muito mais do que o que ele faz, é quem ele é. E a essência de Jesus é o seu amor por nós. E nesse texto nós vemos Jesus ensinando isso para que todos pudessem ver que ele é solução, que ele é resposta. E ele quer que todos aqueles que andam com ele também sejam solução e sejam respostas. A gente vê ele perguntando, né, sobre o que aconteceria com aquelas pessoas, porque as horas já eram adiantadas, perguntando sobre aquelas pessoas para os seus discípulos, o que haveriam de fazer com elas, porque não darem a elas de comer. Jesus tinha um plano, mas ele testava os seus discípulos porque ele queria ensiná-los, ele queria mostrar para eles que tinha um lugar onde eles poderiam encontrar uma resposta. Era ele mesmo, Jesus Cristo. Jesus Cristo sempre vai ser um local de resposta. Jesus Cristo sempre vai ser um local onde nós encontraremos direção. Só não encontraremos se nós não nos colocarmos diante dele. E Jesus estava trazendo os seus discípulos para que eles pudessem entender isso. E ele fala com Felipe, ele fala com André. E ele vê que eles não têm respostas. Eles ficam presos nas circunstâncias. E quantas vezes nós ficamos presos nas circunstâncias e achamos que seria impossível qualquer coisa ser feita por conta das circunstâncias. Isso não foi diferente nessa passagem em Marcos 6, 34 e 44. Não foi diferente na mesma passagem lá em Mateus 14. Não foi diferente na mesma passagem em Lucas 9, 12 e nem em João 6, 5. Eles tinham uma circunstância contrária. Eles tinham uma circunstância de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Eles tinham umas circunstâncias contrárias e não terem dinheiro suficiente para comprar comida para todos. Eles tinham uma circunstância contrária de saber que naquele lugar talvez não tivesse nada para ser aberto para que se comprasse algo. A circunstância limita. Mas ali, naquele lugar, tinha algo que nos coloca diante de esperança. E não uma esperança qualquer. A esperança que nós encontramos lá no Salmo 23, no versículo 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se eu crer nisso, eu vou ver nos dias de hoje aquilo que aconteceu naquele lugar. Levaram para Jesus alguns pães e peixes, 5 pães e 2 peixinhos. Jesus deu graças e começa a completar o seu propósito de amor, não deixar aquelas pessoas irem embora sem comer. Numa época onde os rabis, os mestres eram alimentados pelas pessoas, a gente vê o verdadeiro papel de um mestre, de um pastor alimentando as suas ovelhas. Não só com o que é espiritual, mas dando para elas caminho, dando para elas direção. Esse é o Jesus que se apresenta nesse texto da primeira multiplicação de pães. E foram tantos pães e peixes que sobraram 12 cestos cheios. E aqueles homens não comeram como André diz, que André e Felipe falam que não tinham dinheiro, e mesmo que tivesse, seria um pedacinho para cada um. Eles comem à vontade. A gente lembra do primeiro milagre de Jesus? A transformação de água em vinho. O vinho que Jesus transformou era o melhor vinho. Não pense você que Deus tem para você somente o básico. Deus tem para você muito mais. O nosso Deus é Deus de provisão. O nosso Deus é Deus de excelência.
E ele faz com que aquelas pessoas experimentem o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu queria que você guardasse essa palavra no seu coração todas as vezes que você se sentisse limitado, diante de uma circunstância contrária, diante dos 5.000 homens, diante da falta de dinheiro, diante de um lugar onde não tinha nada aberto, diante de qualquer circunstância que te fale, não dá. Eu queria que você olhasse para um lugar, para o Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, te levará a essa multiplicação de pães e peixes. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, te levará a todos os milagres de Jesus, que faz com que nós venhamos sentir o seu amor como fruto da sua essência. Ele é amor, ele nos ama e quer que nós venhamos viver uma vida sem falta. Creia nisso e você não apenas verá a multiplicação das possibilidades na sua vida, mas principalmente você conhecerá o Senhor do Salmo 23, versículo 1. Teu pastor, aquele que te dá condição de ter tudo o que é necessário. Que Deus abençoe tua vida.